Olá, paz do Senhor, está no ar o programa especial Fora da Caixa e hoje com convidados ilustres, estes especialistas no tema da escatologia. Nós iremos trabalhar sobre o Tribunal de Cristo, tão relevante este assunto dentro da escatologia. E aqui na mesa, nos dando a honra de participar deste programa, ele, apologista, teólogo, pregador, escatólogo Elias Soares de Moraes. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor e professor Juliano Fraga, nosso amigo. A graça e a paz a todos os irmãos que estão na sintonia do melhor podcast Fora da Caixa. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Também na mesa ele, Ivan Santos, que hoje ele, dentro do dispensacionalismo, tem contribuído muito, muitas obras estão passando nas mãos do professor e pastor Ivan Santos, um exímio escatológico também na área. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, pastor Juliano. Mais uma vez, é com grande prazer e satisfação que estamos aqui nessa mesa, entre amigos, no Fora da Caixa, para discutirmos esse, que é o tema do momento, né? O Tribunal de Cristo. É verdade. Bom, nós temos alguns textos na Bíblia, como Romanos 14:10. Todos compareceremos no Tribunal de Cristo. Pastor Elias, o Tribunal de Cristo, ele ocorre em que momento? E o que é esse Tribunal de Cristo? Bom, em primeiro lugar, é difícil dizer precisamente o momento em que ocorre o Tribunal de Cristo. Existe divergência entre os teólogos, alguns acreditam que ele se dará no céu, ou melhor, nos ares, no momento em que a igreja é arrebatada, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o apântesis, que é o encontro. Alguns entendem que ali ocorrerá esse tribunal. Eu penso que será no céu, né? Eu penso que esse Tribunal de Cristo ocorrerá no céu. Meu Deus. Agora, vale a pena destacar que Tribunal de Cristo é uma coisa. Juízo final é outra. Trono, o grande trono branco, é outra coisa. O Tribunal de Cristo ele não tem um caráter forense, ou seja, o que está em questão não é a salvação, mas é aquilo que você realizou, as obras que você realizou em benefício da obra de Deus. E Paulo enfatiza isso em vários pontos. Ele tanto fala em Romanos capítulo 14, versículo 10, como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele vai destacar isso também em 1 Coríntios capítulo 3, 12 a 15, Filipenses capítulo 1, versículo de número 23 e 1 Coríntios capítulo 9, 16 e 17. Então, o que está em questão ali é o julgamento das obras para que recebamos ou não galardões. Professor Ivan, o Tribunal de Cristo ele ocorre após o arrebatamento da igreja. Sim. Isso é claro. Todos os salvos comparecerão. Qual a diferença deste Tribunal de Cristo para o Tribunal do Trono Branco? Aqueles que estão em casa, para que eles possam ter uma compreensão melhor em que momento ocorre o Tribunal do Trono Branco, o juízo final, e quais são essas diferenças? Muito boa pergunta, por conta de que essa é uma dúvida que muitos irmãos têm, até mesmo quando fazem a pergunta se no Tribunal de Cristo haverá a possibilidade de alguém ser condenado. Porque existe algumas perspectivas escatológicas que vão dizer que o julgamento do trono branco e o Tribunal de Cristo ocorrem praticamente no mesmo momento, isto é, lá no fim de todas as coisas. Entretanto, nós dizemos que o Tribunal de Cristo não é o mesmo julgamento do trono branco por alguns fatores. Após o arrebatamento da igreja, quando a igreja for introduzida nos céus, o capítulo 4 de Apocalipse, o capítulo 5, nós temos ali os 24 anciãos, que dá indício de ser a igreja já ali glorificada nos céus e galardoada por conta de coroas, as suas vestes, a forma como está reverenciando a Cristo, a proximidade do trono. E, no capítulo 19, antes do segundo advento de Cristo, que se inicia
A partir do versículo 11, a igreja já aparece ali galardoada claramente com vestes de linho finíssimo, que são a justiça dos santos. Então, se a igreja aparece ali no capítulo 19, versículos 7 e 8, já recompensada antes do segundo advento, isto, além de indicar que ela, obviamente, foi arrebatada antes da parousia, no fim da tribulação, que nós comumente chamamos de segunda vinda, logo, ela já passou pelo tribunal de Cristo, e o julgamento do trono branco, ele ocorre após a segunda vinda, e especificamente depois do milênio. Então, são julgamentos distintos, em momentos distintos, com pessoas distintas e objetivos distintos. Então, o julgamento no tribunal de Cristo, julgamento das obras dos salvos para recompensa. Exatamente. Tribunal do Trono Branco, juízo final, somente ímpios para receber o dano da segunda morte. É ali que é recebe a a morte condenação. eterna. Isso. Ok. Pastor Elias, a igreja, Muito bem. ela participará do bema do Tribunal de Cristo. Qual o critério desse julgamento? Bom, eu entendo que o critério para o julgamento não é pela quantidade de obras que você realizou. É claro que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, eu acho que é importante lermos, ele diz o seguinte, aqui, Filipenses, capítulo 1, opa, passei demais aqui, capítulo 1, versículo de número 23, é o 22. Mas se o viver na carne, perdoe-me aqui, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. E em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, esse se faço de boa mente, terei prêmio, o que Deus vai julgar não é a quantidade que você fez, porque o que você realiza é de acordo com a sua capacidade. E nós podemos analisar isso na parábola dos talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O que recebeu 5 tinha capacidade para desenvolver mais. O de 2 e o de 1. Aquele que não quis realizar, ele foi negligente e enterrou o talento. Então, o que está em questão, quando Deus for julgar, não é a quantidade de coisas, mas é como você realizou isso, para a glória de quem? Eu costumo, às vezes, quando dou estudo, dizer o seguinte: quem te chamou? Aí todos unanimemente respondem: foi Deus. Para quem você trabalha? Trabalho para Deus. Agora vem a pergunta que não quer calar. Mas por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? A motivação do seu coração é que estará em questão. O que te levou a realizar o que você realiza? É isso que conta para Deus. Porque você pode realizar muita coisa e o objetivo pode ser a sua própria glória, a sua promoção pessoal, e não a glória de Deus e não o amor à causa. Eu quero acreditar que seja isso que estará. Porque senão haverá uma disparidade. Porque tem pessoas que têm capacidade para realizar 1000 obras, tem outros que têm capacidade para realizar apenas 2. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então não é a quantidade, é a sua fidelidade e as motivações do seu coração que estarão em jogo. Glória a Deus. Professor Ivan, a igreja comparece no bema, no Tribunal de Cristo, as obras são julgadas e há um critério, como o pastor Elias discorreu. Dá para ter uma ideia o que é este galardão? E este galardão e as coroas que aparecem em alguns textos bíblicos, estamos falando de um mesmo assunto, da mesma coisa? Como podemos entender? Muito bom. O galardão, Paulo ele começa a descrever esses detalhes no capítulo 3 de 1 Coríntios. Então, Paulo vai apresentar o que leva alguém a ganhar esse galardão e o que leva alguém a perder. O capítulo 3 descreve a igreja na figura de uma lavoura. Depois, Paulo apresenta a igreja na figura de um templo. A edificação da igreja, seja numericamente, através de salvação de almas,
ou a edificação em termos de maturidade cristã, Paulo apresenta, então, a figura de um templo. E Paulo vai dizer que esse templo ele pode ser construído com ouro, prata e pedras preciosas, mármores. E isto seria a edificação da igreja como corpo de Cristo, onde alguém recebe a aprovação. E o que seria edificar com ouro, prata e pedras preciosas? É você servir a Deus de forma bíblica, e como o pastor Elias já colocou, com a motivação correta, para a honra e glória de Deus. Isso resultará em galardão. O que seria esse galardão precisamente? Nós temos diversos textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27, que Paulo vai falar da coroa incorruptível. É o galardão para quem se santifica, porque ali Paulo está falando que ele de tudo se abstém. Então, o crente que se santifica, que se abstém de uma vida mundana, que se abstém do pecado, ele vai receber uma recompensa, um galardão, que aqui está uma coroa, especificamente por isso. 2. Coroa da glória do regozijo, do louvor. 1 Tessalonicenses 2, versículo 18 e 19. É o galardão do ganhador de almas. 3. Coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. O galardão para quem ama a vinda, né? Ou o arrebatamento da igreja. Para aquele crente que vive com os pés na terra, mas com a mente nos céus. A despeito de tribulações ou bonanças, ele tem esse desejo de que Cristo venha no seu tempo, como Paulo colocou, e nós, os que estivermos vivos, para que então ele possa ser arrebatado e estar nos céus. 4. Coroa de honra, ou da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que é o galardão do líder. Todo líder, pastor, o líder como pai de família, os líderes dentro da igreja que estão subordinados a pastores, eles receberão uma recompensa específica por sua liderança, quando então lideraram com amor, não considerando o rebanho como propriedade deles, ao passo que quem o considera, quem lidera de forma despótica, quem distrata os irmãos, aquele líder que humilha, ele vai perder recompensa. Como Pedro diz, não tendo domínio sobre a herança. Exatamente. Aquele que trata a igreja como pertencendo a ele, ou seu liderado, o escravizando, o levando a constrangimentos, que é muito comum isso acontecer nas lideranças. Assédio moral. Exatamente. Isso resultará em perca, ao passo que quem assim não age vai ganhar um galardão. E 5, a coroa da vida, Apocalipse 2:10, que é o galardão do mártir. É aquele que está disposto a dar a vida pelo seu Senhor, por Jesus. Considerando que esses textos trabalham a recompensa como coroa, eu entendo que o galardão ele consiste em posições na hierarquia do governo de Cristo, que começará no milênio e se estenderá por toda a eternidade. Interrompendo o senhor um pouquinho, pastor, então o galardão no tribunal de Cristo ele é determinante pensando no reino eterno no milênio. Exatamente. Isso, em uma posição, Isso. autoridade. Por que eu digo que o galardão não se trata de coroas literais, obviamente, não se trata de alguém ter vestes mais brilhantes, ou até mesmo ter uma proximidade maior com Deus, e sim posições de honra no governo de Cristo. Justamente pela questão da coroa. Quem que usava coroa no primeiro século? Eram os reis, era quem governava. Então eu entendo que Paulo, quando ele vai se referir ao galardão e usa uma coroa, ele está querendo dizer, olha, vocês terão poder, vocês serão reis. E a Bíblia aponta essa perspectiva de sermos reis e sacerdotes. E nós temos textos, só para nós fecharmos aqui de forma Fique à vontade. bíblica. O capítulo de número 2, por exemplo, dentre tantos, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. É o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Então, Jesus aqui naturalmente está se referindo ao milênio, porque esse é o período onde o próprio Cristo governará com cetro de ferro e nós igualmente, é o que essa promessa está nos garantindo. Enfim, nós temos mais textos, né? Apocalipse, capítulo 22, e reinarão para sempre, ali no versículo 5. Então, eu entendo quando nós associamos a coroa, que é próprio do rei, quem manda, quem governa, e textos
que prometem à igreja esse ato de governar, de reinar, eu entendo que a recompensa, o galardão naquele dia no tribunal de Cristo, será a posição que nós teremos no governo de Cristo como co-governantes juntamente com nosso Senhor, no milênio e depois por toda a eternidade. Para aquele que está nos ouvindo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Pastor Elias, os 24 anciãos que aparecem, vestes de linho, a expressão ancião presbítero, aparecem com coroas. Dá para entender os 24 anciãos como uma representatividade da igreja nos céus, e se assim for, eles estão galardoados. Todos galardoados, né? É isso? E aí, como é que fica, né? Porque se estão todos galardoados, inclusive eu achei muito interessante o texto que o pastor acabou de trazer à tona, que é Apocalipse 3:11, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se esse texto é extensivo a toda a igreja, então todos terão uma coroa. Glória a Deus. Porque além de reis, só trazendo de volta, havia também aquelas pessoas que participavam das Olimpíadas, também eram coroados. Os generais que iam para a guerra voltavam, também eram coroados, né? E nós também, da mesma sorte, somos atletas e também estamos Paulo faz esse uso. Justamente, estamos numa batalha. Agora, eu acho um texto extremamente polêmico, os 24 anciãos. 24 anciãos. Alguns entendem que realmente são seres sobrenaturais, mas aí é uma... Só um minutinho. Eu fiz essa pergunta para ti, porque o especialista em responder perguntas difíceis é o senhor. Meu Jesus Cristo. Então, existem aqueles que entendem que realmente os 24 anciãos é uma representação da igreja, por conta do linho fino e tudo mais, que é apresentado ali, uma representação da igreja. É claro que não está claro que isso aí é uma representação da igreja. Outros entendem que são seres sobrenaturais. E agora, ou seja, que são seres angélicos, que estão também dentro de um contexto ali, que tem os 24 anciãos, e logo próximo ao trono nós temos 4 seres viventes que possuem características muito marcantes. Ora parecem que são querubins e ora parece que são serafins. Porque se a gente analisar o texto de Ezequiel, eles se assemelham aos querubins. Só que se nós analisarmos Isaías capítulo 6, eles parecem ser serafins, porque tem 6 asas justamente iguais. Mas também parecem ser querubins, que são aqueles seres de 4 faces. Então, parece que é uma mescla de querubim com serafim, e tem a questão dos 24 anciãos. Eu estou inclinado a pensar que são seres sobrenaturais, mas eu deixo em aberto essa questão. Professor Ivan, aproveitando aí este contexto dos 24 anciãos, existem traduções mais antigas, e no Cântico dos 24 anciãos, no capítulo 5, acredito que é o versos 8, e compraste para Deus. Mas em algumas traduções, e nos comprastes. Exatamente. Se esta tradução for correta, legítima, quem foi comprado, aí podemos dizer, então, é a igreja. Mas sabe que, só para fechar essa questão, que foi jogada aí para o pastor Elias... Bomba, né, na verdade? É uma bomba, assim. É muito interessante a gente já pontuarmos que tem questões, principalmente na escatologia, que o texto não é tão claro como nós gostaríamos. Aí nós temos que trabalhar por inferências mesmo e por deduções lógicas, ok? Esse texto realmente aqui não diz que os 24 anciãos é a igreja, não está escrito isso. Então é uma interpretação nossa, né? Seja qual que é a sua perspectiva de possibilidade. Eu sou mais inclinado a pensar que são anjos. Ok, então vamos lá. O pastor não fecha a conta, mas tem uma inclinação a entender que são seres angelicais. Porque tem atitudes destes anciãos que não é muito apropriado a um ser humano. O versículo 11 aqui, o capítulo 5 de Apocalipse. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, então o texto já descreve anjos aqui, ao redor do trono, e dos animais ou seres viventes, que possivelmente também seja uma referência ou a querubins ou serafins,
que faz parte da classe angelical. Aí depois, e dos anciãos. Então, você vê que os anciãos aqui está um grupo à parte dos anjos que são mencionados anteriormente. Então, ainda que o texto, mesmo nesse versículo, não diga que seja a igreja, eu entendo que o texto aqui, quando diz anciãos, já distinguindo-os de anjos, já descarta a possibilidade de anjos. E, obviamente, né, pastor Elias, como um pré-tribulacionista, eu já tenho a tendência de entender que os 24 anciãos